Oi pessoal, eu sou a professora Natália e hoje a gente vai falar do ciclo 8 em relação à redação, cujo tema foi Desafios para a entrada e a permanência dos jovens no mercado de trabalho no Brasil. Vamos lá? Muito bem, a primeira coisa que você deve fazer sempre é analisar o tema em relação a alguns termos e tudo mais, achar alguns sinônimos, interpretar direitinho qual é o foco temático. Nesse caso, a gente tinha a palavra desafios como primeiro ponto a ser considerado. Desafios essa palavra poderia ser substituída por dificuldades, obstáculos, empecilhos, impedimentos. Então, você teria que discutir basicamente aquilo que desafia a entrada e a permanência dos jovens no mercado de trabalho. E aí também temos dois tópicos importantes aí a serem pensados, a entrada e a permanência. Então, a entrada pode ser substituída por inserção, admissão, introdução ou acesso. Como o jovem deve entrar no mercado de trabalho, quais são os desafios e as dificuldades dele para que isso aconteça. Depois que ele entra, ele ainda tem que pensar ali a permanência. E aí a permanência essa palavra pode ser substituída por estadia, retenção, prosseguimento, que eu acho que seria uma palavra muito boa nesse contexto, conservação e continuidade. Então, continuidade desse jovem no mercado de trabalho e o desafio para que isso aconteça. Os jovens, essa palavra é muito difícil de ser substituída, mas a gente pode pegar o público jovem, o público juvenil, os mais novos, pegar uma certa faixa etária, descrever os novatos no mercado de trabalho ou aqueles sem experiência. Eu coloquei até um asterisco aí, porque não necessariamente o jovem é sem experiência em determinada área, mas para esse contexto serviria dizer algo assim, né? A pessoa sem experiência e tudo mais. Por fim, mercado de trabalho. Mercado de trabalho a gente poderia usar termos como emprego, carreira, ofício, ocupação, função e atividade remunerada. Aí a gente já pensa o mercado e a inserção desse jovem e a permanência dele, certo? Então, analisando o tema, basicamente esse é o nosso foco. Vamos agora a um detalhe importante desse tema. Então, um ponto importante em relação a esse tema é que ele tem dois tópicos. Aí a gente vai tratar no D1, a entrada do jovem, e no D2, a permanência do jovem no mercado de trabalho. Lembrando, então, que tem uma ordem cronológica nisso. Primeiro, a pessoa entra no mercado de trabalho, depois permanece, depois fica. Então, eu sugiro essa ordem também para a abordagem do tema. Seria o ideal. A entrada no mercado de trabalho, então, ficaria como o argumento 1. Mas para pensar a entrada, você vai ter que pensar o desafio que está relacionado à entrada. Então, você pode pensar vários desafios ou um mais específico para poder argumentar em relação a isso. Depois, em relação à permanência. Na definição da sua tese, lá na introdução, eu sugiro que você faça algo como, você declare, os jovens têm enfrentado desafios para entrar e manter-se no mercado de trabalho brasileiro, o que se configura como um grave problema social. Lembrando aí que o tema tem um recorte aí territorial no Brasil. Então, quando isso acontece, você tem que delimitar isso também já na sua tese. Então, lá na introdução, você vai colocar os jovens no mercado de trabalho brasileiro e declarar que há um desafio. É importante que você sempre faça isso aqui, que você defina um problema, né, como um grave problema social, porque aí sim você está se posicionando e mostrando qual é o centro da sua discussão para chegar a uma intervenção no final. Muito bem, vamos então para os tópicos que podem permear o D1. O D1 diz respeito à entrada no mercado de trabalho. Aí você pode delimitar em falta de experiência profissional dos jovens, então isso dificulta a entrada deles no mercado de trabalho, a dificuldade para elaborar currículos ou, enfim, para se preparar para entrevistas de emprego, insegurança, né, para procurar os empregos, às vezes até vergonha e tudo mais, não sabe por onde começar, processos seletivos difíceis, competitivos, exigência excessiva em cargos iniciais, porque alguns cargos iniciais para os jovens devem se adaptar também ao nível de experiência. E os cargos mesmo muitas vezes exigem muito dos jovens. Isso pode se configurar como um desafio também. E a escolha da profissão ainda indefinida por parte dos jovens. Então, às vezes, a gente pode levar também o fato não só para o mercado, a culpa não só do mercado, mas também do próprio profissional, que às vezes ainda não definiu, não sabe o que quer, não está bem articulado com a parte mercadológica. E aí, no D2, a gente poderia pensar a permanência no mercado de trabalho. Então, como esse jovem vai se manter e a dificuldade para se manter. Aí, por exemplo, conflitos de gerações. Então, dentro de um ambiente de trabalho, você tem gerações que pensam de um jeito, gerações que pensam do outro. Isso pode fazer o desafio ficar maior para se manter ali um jovem no mercado de trabalho. Carga horária exigente, às vezes tentando trabalhar e estudar ao mesmo tempo, o jovem não consegue manter uma carga horária boa.
habilidades limitadas, às vezes por não ter muitas experiências, né, ainda nesse mercado, desrespeito e preconceito nas organizações, até porque as gerações mais jovens pensam diferente das passadas em muitos aspectos, e isso pode levar a uma rejeição, muitas vezes, do jovem a certos tipos de discurso e tudo mais, o que é muito bom, né? Mostra que a sociedade também está pensando limites nas relações sociais. A competição com pessoas mais experientes, isso dificulta também a permanência. Benefícios limitados no mercado de trabalho, justamente para jovens, principalmente em cargos de estágio. E exigência excessiva por parte dos próprios jovens. Às vezes os jovens, na hora de escolherem alguns cargos, querem que seja de determinada forma, têm suas próprias exigências, e eles também podem, às vezes, ter dificuldade pelo nível que eles estabelecem de exigência nesse mercado. Bom, para o repertório, a gente poderia pensar algumas possibilidades. Eu pensei aqui alguns dados para levar também à reflexão de vocês. Então, o Brasil é o segundo país de um total de 37 analisados na pesquisa, com maior proporção de jovens na idade entre 18 e 24 anos que não estudam e não trabalham. São jovens chamados neném. Não estudam, não trabalham. O país fica apenas atrás da África do Sul. E aí foi a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que fez essa pesquisa, e 36% dos jovens, segundo eles, brasileiros, né, não estudam e não estão no mercado de trabalho. Aí a gente tem uma citação aqui interessante também, né, da própria organização. Isso os deixa particularmente em risco de distanciamento de longo prazo do mercado de trabalho. Então isso pode também ser pensado. Se o jovem não entra logo no mercado de trabalho, entrar mais tarde fica ainda mais difícil. Se é difícil para o jovem, a pessoa mais velha, sem experiência, pode também ser mais um desafio aí. Então o jovem deve adentrar, deve procurar. Além disso, vamos aí para os motivos que eu já estava mencionando antes, reforçados aqui por algumas citações e algumas situações também. Os motivos e a quantidade de jovens que estavam sem estudar e sem trabalhar variam conforme a renda familiar, então isso também deve ser considerado, né? Os que estão em condição mais pobre, têm menos recursos, são aqueles que mais sofrem, para variar, né, gente? A situação dos jovens que não estudam, não trabalham, nem procuram trabalho, tem relação com a origem socioeconômica. É comum entre os jovens de famílias mais pobres. A maioria das jovens mulheres, né, tiveram de deixar de estudar e não trabalhavam para poder exercer tarefas domésticas, criar filhos e cuidar de idosos ou outros familiares, reforçando esse valioso trabalho que não é reconhecido como deveria. Então, existem mulheres e homens também, mas há uma população jovem, feminina, que precisa desistir, às vezes, de um determinado mercado de trabalho para ajudar dentro de casa em tarefas domésticas. Então, nas famílias mais ricas, nessa condição, estão jovens de faixa etária mais baixa, geralmente no momento que estão se preparando para a faculdade. Então, nas famílias mais ricas, elas não precisam ajudar em casa, eles também, claro, e isso mostra pra gente uma disparidade que poderia ser discutida também. Além disso, um diagnóstico feito pela Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, revelou que dos 207 milhões de habitantes do Brasil, 17% são jovens de 14 a 24 anos e 5,2 milhões estão desempregados. Todos esses dados podem ser usados por vocês para reforçar a ideia de que há essa dificuldade, reforçar a tese e reforçar as causas disso junto às declarações feitas por especialistas. Para finalizar essa parte, a gente tem que pensar que a pandemia ainda agravou a situação dos indivíduos. Vejam aí a citação que a gente tem. Eles ficaram 2 anos nessa situação, né, na situação de interromper a educação e a formação profissional. E os estudos mostram que quando os jovens ficam no mínimo 2 anos fora do mercado de trabalho, sem adquirir experiência profissional e sem estudar, eles carregam essa cicatriz profissional. Então ainda fica marcado aquele profissional que não entrou logo no mercado de trabalho, né? Volta com essa marca de não aquisição de capital humano durante o tempo que ficou parado, e a Enid, né, é uma especialista aí na pesquisa que faz essa declaração, tá certo? Bom, para finalizar essa parte de repertório também, eu fiz esse apanhado aqui, que com mais calma depois vocês podem ver aí e tudo mais, mas fatores que levam a geração Z a buscar, né, emprego, enfim, fatores que são determinantes para a geração Z. 66% pedem um plano de carreira bem estruturado, por exemplo. 57% se procuram com um pacote de benefícios diversos, né, e tal. Então tem aí alguns fatores que podem influenciar essa exigência no mercado de trabalho por parte do próprio jovem.
E por fim aí, também na hora de decidirem se aceitam ou não o emprego, os jovens levam em consideração algumas coisas. 28% falam que é importante estudar o mercado antes de aceitar. 8% precisam de tempo para refletir sobre a decisão. 12% são influenciados pelo salário e benefícios de emprego. E 1% aceita o emprego independente de qualquer coisa. Então, vocês podem usar também esse aspecto do próprio jovem, partindo do próprio jovem, a dificuldade de adentrar ou de permanecer em relação ao mercado de trabalho em certos empregos. Para a gente finalizar, eu trouxe algumas citações que servem para qualquer tema relacionado a trabalho, a esse aspecto laboral e tudo mais. De Kant, a gente tem a citação: o homem é o único animal que precisa trabalhar. E aí dá para fazer várias reflexões, até simbólicas e metafóricas, em torno disso. Weber diz que o trabalho dignifica o homem, essa é bem popular, né? E seria pontual para isso, para você talvez começar na sua introdução dizendo isso, e depois dizer da importância do jovem trabalhar. José de Alencar, escritor brasileiro, disse: mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Também é uma citação bem ampla, mas que poderia servir muito bem a esse repertório, né, para buscar o emprego, tentar se manter e tudo mais. Michael Jordan diz, o jogador, né, o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. E aí eu pontuo mais uma coisa importante. No mercado de trabalho é preciso trabalhar com pessoas, saber conviver, saber ter boas relações. E às vezes os jovens podem estar distanciados disso, até por influência da pandemia também, por influência da questão da internet. E é preciso saber trabalhar em equipe. Isso pode ser também um argumento a ser pontuado na permanência ou na dificuldade de permanência do jovem no mercado de trabalho. E por fim, Buda, que disse: sua tarefa é descobrir o seu trabalho, então com todo o coração dedicar-se a ele. Gente, para finalizar, para não dizer que eu não mencionei também a proposta de intervenção, acho que o Ministério do Trabalho seria o melhor a intervir aqui, já que é também um aspecto relacionado ao Brasil. E aí o Ministério do Trabalho poderia propor, por exemplo, campanhas de incentivo, benefícios específicos para o público jovem, ou melhorar os benefícios para estagiários, enfim, campanhas que fossem do próprio acervo público, da máquina pública, para que os jovens pudessem trabalhar e adentrar melhor no mercado. É isso, pessoal. Vamos finalizar por hoje. Espero que vocês tenham se saído bem nesse tema e, em caso de dúvida, tenham conseguido aí elaborar melhor para o futuro esse tema, tá bom? É isso. Obrigada. Até mais.